Olá, bom dia turma. Vamos aqui iniciando mais uma aula de física dessa semana. Nas últimas aulas a gente concluiu aquele capítulo sobre energia cinética, potencial, elástica. Vimos a parte teórica, vimos a parte de cálculo. Ótimo, encerramos esse capítulo, mas na frente iremos cobrar uma certa avaliação. E agora começamos capítulo novo sobre calor e temperatura. Ok? Vamos ver os conceitos, o que é calor, o que é temperatura, unidades de medida, escalas de medidas e algumas outras propriedades. Para começar, desmistificar aquele conceito que calor e temperatura é a mesma coisa. Não é. Para a física, o conceito de calor é diferente do conceito de temperatura. São dois conceitos diferentes, porém fazem parte da termologia. O que seria a termologia? É aquela parte da física que vai estudar as propriedades e características que envolvam o calor e a temperatura. Tá bom? Então, são conceitos diferentes. O que seria o calor? Calor, pessoal, é a troca de energia entre os corpos. Como, por exemplo, um corpo quente está passando calor para um corpo frio. Ou aquele corpo frio está sendo esquentado, ou aquele corpo quente está sendo esfriado. O que está ocorrendo aí é uma troca de energia. Aquele corpo que está recebendo energia está esquentando, aquele corpo que está perdendo energia está esfriando. Essa troca de energia a gente chama de calor. Enquanto que temperatura, pessoal, é o grau térmico, a capacidade térmica a medida térmica daquele corpo ou objeto, certo? Por exemplo, a gente pega um termômetro e tem ali para aquele corpo, quente ou frio, um valor. A esse valor a gente dá um nome de temperatura. Quanto maior a temperatura, a gente diz que as moléculas deste corpo estão agitadas. Quanto mais agitadas, mais quente esse corpo estará. O contrário acontece. Quanto mais frio esse corpo estiver, com a temperatura muito baixa, menor o grau de agitação dessa molécula. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda claramente é essa diferença. Calor é a troca de energia entre os corpos, certo? Se um corpo está esquentando, ele está recebendo energia, se o corpo está esfriando, ele está perdendo energia. Isso é calor, a troca de energia. Temperatura é o estado térmico do corpo. Quanto maior a temperatura, mais quente ele estará, mais agitadas as moléculas estará. Quanto menor a temperatura, mais frio ele estará e menor o estado de agitação das moléculas. De extrema importância você entender esse conceito de calor e temperatura. Tá ok? Então vamos aqui nos aprofundar um pouco mais sobre calor. Tá certo? Deixa eu só tirar aqui e pronto. Então calor, como a gente viu, é a energia térmica em transição de um corpo. Se ele recebe energia, ele está recebendo calor, né? Está esquentando. Se ele perde energia, está perdendo calor, está esfriando. Existe o conceito, pessoal, sobre equilíbrio térmico. O que seria esse equilíbrio térmico? É quando dois corpos, ou um corpo e um espaço, quando eu falo espaço assim é um meio, entra em equilíbrio, é quando eles estão com a temperatura igual. Por exemplo, eu pego uma xícara, coloco um café bem quente e deixo ali em cima da mesa. O que vai acontecer? Esse café vai esfriar. De que forma? O café vai perder calor, ou seja, ele vai esfriar até o ponto de ele chegar à mesma temperatura ambiente, ficar ali frio na mesma temperatura ambiente. Quando isso acontecer, a gente diz que esses corpos estão em equilíbrio térmico, tá ok? Então equilíbrio térmico é quando dois corpos, por meio da transferência de calor, atingem a mesma temperatura. Informação importante. Vamos lá. Outra informação importante. Como eu falei para vocês, o calor é a troca de energia, a energia em transição. Essa troca, propagação de calor, pode acontecer de três formas, certo? Condução, convecção ou irradiação. Vamos ver cada um deles. O que seria a condução térmica, pessoal? É a transferência de calor por contato. Então vamos lá. Eu peguei uma panela de água, coloquei para esquentar. Como é que está havendo a troca de calor do fogo para a água? Por meio da condução térmica. Por quê? Porque eu estou tendo contato. Eu estou tendo contato ali da chama com a panela. Então eu digo que seria por condução. Outro exemplo aqui, ó.
Quando você segura uma barra de ferro numa ponta e aquece a outra, depois de um tempo você vai sentir o calor chegando até a sua mão. Mas por qual meio? Pelo meio de contato. Certo? Você está ali pegando na barra. Então a transferência de calor está ocorrendo por conta de contato. Então isso é a condução térmica. A convecção térmica é quando não há contato. Então lá, a transferência de calor ocorre, por exemplo, em líquido e gases. Como assim? Quando eu estou aquecendo a água ali em uma panela, aí cria-se corrente de convecção. O que é isso? Aquela parte ali vai formar gases quando ele estiver fervendo, né? Ali vai formar os gases ali em cima. Se você colocar ali a mão, vai estar quente, certo? Porém, você não está tendo contato ali com a água. Você está sentindo o calor, mas não está tendo contato com a água que está sendo aquecida. O que está acontecendo? Está vendo correntes convectivas, né, de calor da água que está fervendo e está sendo transmitida ao seu tato, ali no caso da sua mão. Mas você não está em contato com a água. Então, quando isso acontece, essa transferência de calor é por meio da convecção térmica. Então, para diferenciar basicamente, condução térmica quando há contato, convecção térmica quando não há contato. E por fim a gente tem a irradiação térmica, é quando ocorre a propagação de calor através de ondas eletromagnéticas. Só que aqui a gente não vai entrar mais explicado sobre ondas eletromagnéticas, porque é assunto lá do ensino médio ou superior, nível de faculdade, né? Então o que vocês têm que saber diferenciar esses três tipos. A irradiação térmica é o calor propagado por ondas eletromagnéticas, tá ok? Então vamos seguindo aqui. A temperatura. Então, como eu falei para vocês, a temperatura é o estado térmico, a temperatura em valores de um corpo. Geralmente usa-se o chamado termômetro para a gente medir a temperatura de um corpo. Porém, esse termômetro, pessoal, pode vir em escalas diferentes. Para quem não sabe, existem 3 escalas: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Hoje, no Brasil, a escala de temperatura que usamos é o Celsius. Se você estiver ali assistindo no jornal, na parte de temperatura do tempo, a temperatura que vai dar nas cidades é em graus Celsius. Se você for para um outro país, como os Estados Unidos, a unidade de medida da temperatura, a escala utilizada é outra, não é o Celsius, é o Fahrenheit, certo? Então, são escalas diferentes, porém você pode fazer transformações, é isso que a gente vai ver agora. Então, temperatura pode vir essas 3 escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Porém, como eu falei para vocês, pode se comparar. Por exemplo, aqui o primeiro termômetro está em Celsius, o segundo em Fahrenheit e o terceiro em Kelvin. Note que aqui eu tenho o ponto 0 e o 100, o ponto de ebulição e o ponto de congelamento da água, né? Então aqui, se eu for comparar Celsius com Fahrenheit, olha a diferença. Enquanto o Celsius está marcando 0 graus, em Fahrenheit é o que vale a 32 graus. Se a mesma temperatura eu utilizar uma escala em Kelvin, vai ser medida em 273 Kelvin. Então note que o valor numérico é diferente. Porém, a temperatura vai ser a mesma, aquele ponto que a água congela. Mas se eu botar lá em Celsius vai dar 0 graus, se eu botar um termômetro em Fahrenheit vai dar 32 Fahrenheit. Da mesma forma, se eu for ali para 100 graus, onde a água começa a entrar em ebulição, em Celsius vai ser 100 graus, em Fahrenheit 212, em Kelvin 373, certo? Porém, eu vou pedir para você transformar, não 0 Celsius é quanto Fahrenheit, tá fácil, 32 Fahrenheit. Então vai ser a unidade de medidas que estão ali na escala. Como é que eu faço? Através de fórmulas, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Converter Celsius para Fahrenheit, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Ó. TC, temperatura em Celsius dividido por 5, TF é a temperatura em Fahrenheit, né? TF menos 32 dividido por 9. Converter Celsius para Kelvin, mais simples. Ó. Temperatura em Kelvin é Celsius mais 273. Kelvin para Celsius também é simples. Celsius é a temperatura em Kelvin menos 273. E por último, Kelvin para Fahrenheit. Note que dá para ir de uma para outra de qualquer forma, né? Então, de Kelvin para Fahrenheit, TF menos 32 dividido por 9 igual a TK menos 273 dividido por 5. Professor, eu vou ter que decorar isso aqui? No momento não. Tire print. No livro de vocês também tem. Então, toda vida que for resolver, você pode consultar isso aqui
substitui os valores e encontra a outra escala que eu quero. Vamos ver aqui um exemplo. Calcule o valor de 40 Celsius em Kelvin e Fahrenheit. Então vamos lá, de Celsius para Fahrenheit eu vou usar aquela relação que está lá. Ó. Temperatura em Celsius dividido por 5, TF menos 32 dividido por 9. Então, se eu tenho Celsius e quero em Fahrenheit, onde tem Celsius eu vou substituir por 40, né? Então vai ficar 40 dividido por 5 igual a TF, que eu quero descobrir, menos 32 dividido por 9. Então vamos aqui. 40 dividido por 5 dá 8, ok? Aí esse 9 que está dividindo, eu vou passar multiplicando. Então está aqui por isso 8 vezes 9, igual a TF menos 32. Aí eu resolvo 8 vezes 9 é 32. E, para terminar, esse 32 que está subtraindo passa somando. Eu vou encontrar 104. Então 40 Celsius é a mesma coisa que 104 Fahrenheit. Agora de Celsius para Kelvin é mais simples. Ó, aquela relação, ó, Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Então basta pegar o 40 e somar 273 enquanto 313 kelvins, tá? Então, nesse momento, essas questões que você vai fazer agora na atividade, tira um print, faz olhando mesmo, substitui os valores e encontra as temperaturas equivalentes. E, claro, vai ter umas questões teóricas sobre diferença de calor e temperatura e a forma de condução de calor e tudo mais, tá? Ficamos por aqui, qualquer dúvida pode entrar em contato.